Você sabia que muitas das palavras que usamos todos os dias nasceram nas páginas do Novo Testamento? Isso mesmo, sem perceber. Você pode estar falando termos que têm origem direta nos textos sagrados escritos há milênios. O Novo Testamento, originalmente redigido em grego, não influenciou apenas a fé de milhões, mas também moldou o vocabulário das línguas latinas, como o português. Palavras ditas por apóstolos, evangelistas e pelas primeiras comunidades cristãs atravessaram séculos e culturas até se tornarem parte da nossa linguagem cotidiana, muitas vezes sem que sequer saibamos disso. Imagina descobrir que uma palavra que você usa hoje para expressar sentimentos, ideias ou ações carrega séculos de história espiritual. Reunimos 20 palavras do português com raízes no Novo Testamento, explicando sua origem, significado e como elas foram além do contexto religioso para conquistar espaço no nosso dia a dia. Mergulhe nessa jornada etimológica que une fé, história e linguagem. Você nunca mais verá o vocabulário da mesma forma. Muitos assistem e são tocados, mas poucos dão o passo decisivo. Inscreva-se no canal para não perder orações e mensagens que fortalecem a fé cristã, iluminam o caminho e curam as feridas do coração. Aqui está a porta para a luz, para a salvação e para a verdadeira libertação. É só continuar e deixar que a palavra penetre no íntimo, mudando tudo de dentro para fora. O Novo Testamento, além de ser um pilar da fé cristã, também influenciou profundamente a forma como nos comunicamos, deixando marcas linguísticas que transcendem o tempo. As palavras que nele surgem não são meros termos, mas testemunhos vivos de um propósito divino que se revela até nas estruturas do idioma. Muitas delas foram incorporadas ao português através da tradução das Escrituras, como ecos do Gênesis à ressurreição de Cristo. Graça, salvação, pecado e apóstolo são exemplos de como o plano de Deus encontrou expressão na linguagem, perpetuando valores como esperança, louvor e comunhão com Deus. Cada vocábulo traz consigo a vibração espiritual de episódios como a transfiguração, Mateus 17:1-9, o batismo nas águas, Lucas 2:22, ou o poder da fé em meio à tempestade. Mais do que palavras, são sementes da luz de Cristo lançadas na terra da linguagem humana. A palavra Apocalipse veio do grego apocalipsis, que significa literalmente revelação e não destruição, como muitos pensam. No Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse, essa palavra aponta para o desvelar do plano de Deus sobre os tempos finais e a consumação de todas as coisas. Trata-se de um chamado espiritual à vigilância, à fé e à comunhão com Deus, pois revela tanto os perigos do afastamento quanto a esperança na vitória final do Cordeiro. É nesse cenário simbólico e profético que se manifesta a luz de Cristo, trazendo discernimento, renovação e preparação para o que virá. O Apocalipse nos convida à consagração e ao arrependimento, lembrando-nos que há um tempo para tudo, como Gênesis 7:11 indica, e que o fim é, na verdade, um recomeço na glória da salvação prometida. O termo evangelho vem do grego euangelion, que significa boa nova, uma mensagem de alegria eterna e propósito divino. No Novo Testamento, ele representa os relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um iluminando aspectos do plano de Deus com sua própria perspectiva espiritual. Ao ouvir o Evangelho, somos chamados à obediência, à fé inabalável, João 20:24-29, e à missão de evangelização que transforma o mundo com esperança e verdade. Essa palavra ecoa com poder em nossos dias, como uma semente de luz que rompe as trevas e guia os corações à comunhão com Deus. O Evangelho é mais do que um livro, é um chamado eterno que pulsa no íntimo de cada discípulo que se deixa tocar pela graça e pela sabedoria divina. A palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado e carrega um peso sagrado dentro do Novo Testamento. Refere-se àqueles que receberam diretamente o chamado espiritual de Cristo
para propagar a fé cristã com coragem e fidelidade. Os apóstolos foram pilares da evangelização, testemunhas vivas da ressurreição, Lucas 24, da transfiguração, Mateus 17, 1, 9, e dos milagres que revelavam o plano de Deus em ação. Eles não apenas ensinaram, mas também viveram em constante comunhão com Deus, enfrentando perseguições com firmeza espiritual e fé em meio à tempestade. Suas vidas foram marcadas por visões, revelações e dons do Espírito, como os descritos em 1 Coríntios 12, 10. Ser apóstolo é viver sob a luz de Cristo, sendo canal de salvação, esperança e transformação por onde passam. Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido de Deus, termo que passou ao grego como Christos e chegou até nós carregado de significado espiritual. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como o Messias prometido, cumprindo profecias e revelando o plano de Deus em sua plenitude. A expectativa messiânica envolvia libertação, redenção e consagração. Mas Cristo veio mostrar que essa libertação começa no coração, na luz que dissipa as trevas do pecado. Ele é o cumprimento de Jeremias 1:5, a semente divina plantada desde o princípio, Gênesis 1:1, para resgatar a humanidade. Seu ministério, repleto de parábolas, milagres e atos de amor, marcou o início de uma nova criação, onde fé, arrependimento e esperança se entrelaçam no caminho da salvação. Reconhecer Jesus como o Messias é entrar na missão espiritual mais nobre da existência. Aleluia é uma expressão que vem do hebraico Hallelujah e significa literalmente louvado seja o Senhor. No Novo Testamento, ela aparece em momentos de profundo louvor e exaltação, especialmente no livro de Apocalipse, quando multidões celestiais celebram a vitória de Deus sobre o mal. Dizer aleluia é mais do que entoar uma palavra, é manifestar comunhão com Deus, é reconhecer sua glória, sua salvação e seu propósito divino em nossa história. Essa palavra atravessa os séculos como um cântico que rompe prisões interiores, como em Atos 16, quando o louvor abriu as portas do cárcere. Em cada aleluia pronunciado, a esperança, a consagração, a firmeza espiritual. É uma expressão viva da luz de Cristo em nossos lábios, unindo céu e terra num só clamor de fé e reverência. Amém. É uma palavra que vem do hebraico Amém e significa assim seja ou verdadeiramente. No Novo Testamento, ela é usada para confirmar a veracidade de uma oração, um louvor ou uma declaração de fé, selando o compromisso do coração com o plano de Deus. Dizer amém é mais que um simples sim, é uma expressão de firmeza espiritual e comunhão com Deus, um ato de confiança e obediência diante das promessas divinas. A palavra reforça a esperança e a certeza da ressurreição, como aquela vivida pelos discípulos após o encontro com o Cristo transfigurado. Mateus 17, 1, 9. É, portanto, uma palavra de fé cristã que fortalece o chamado espiritual para viver com coragem, renovação e sabedoria divina em cada dia. A palavra discípulo vem do latim discipulus, que significa aluno ou seguidor, e no Novo Testamento representa aqueles que aceitaram o chamado espiritual para seguir Jesus de perto. Ser discípulo é mais que aprender doutrinas. É viver em comunhão com Deus, praticar a obediência e refletir a luz de Cristo em cada ação. Os discípulos enfrentaram desafios, dúvidas e até momentos de fraqueza, como Tomé em João 20, 24, 29, mas foram sustentados pela fé cristã e pela missão de levar o Evangelho adiante. O discipulado exige coragem, firmeza espiritual e crescimento constante. Um caminho de transformação que reflete o plano de Deus para a humanidade. Assim, ser discípulo é responder ao chamado divino com amor, sabedoria e dedicação. A palavra fé, do grego pistis e via latim fides, é o alicerce da vida cristã e do chamado espiritual registrado no Novo Testamento. A fé cristã é mais do que acreditar em algo abstrato, é confiar no plano de Deus, mesmo diante das tempestades,
como ensinam as histórias de obediência e esperança encontradas em Mateus 7:24 e nas narrativas de fé em meio à tempestade. Ela nos impulsiona a viver em comunhão com Deus, a buscar a renovação diária e a cultivar firmeza espiritual. A fé é também luz de Cristo que guia, fortalece e sustenta o discípulo em sua missão espiritual. Um caminho de superação e transformação que revela a profundidade espiritual do Evangelho. Sem fé, não há salvação, e nela repousa a promessa da ressurreição e da vida eterna. Batismo vem do grego baptizein, que significa mergulhar, e representa um rito de purificação fundamental no Novo Testamento, símbolo do arrependimento e da entrada na comunhão com Deus. Esse ato sagrado marca o início da missão espiritual de cada cristão, um verdadeiro renascer para a vida em Cristo, alinhando-se ao propósito divino e ao plano de Deus para a criação. Gênesis 1:1. O batismo é um gesto de coragem e firmeza espiritual, uma preparação para a caminhada de fé em meio à tempestade e de transformação. Mais do que um ritual, ele expressa a esperança na ressurreição e a certeza da salvação, um testemunho vivo do louvor e da obediência que permeiam a vida do discípulo. A palavra parousia vem do grego parousia, que significa vinda ou presença, e no Novo Testamento refere-se à segunda vinda de Cristo, um momento aguardado com esperança e reverência por toda a fé cristã. Essa expectativa impulsiona a missão espiritual de cada discípulo, inspirando vigilância, preparação e firmeza espiritual enquanto se caminha na luz de Cristo. A parousia é uma promessa de renovação, transformação e superação, onde o plano de Deus será plenamente revelado em sua glória e justiça. Nos versículos bíblicos, essa vinda é acompanhada de sinais e revelações, um convite à comunhão com Deus e à consolidação da fé diante dos desafios do mundo. Assim, a parousia é fonte de esperança e motivação para uma vida de obediência e evangelização. Redenção deriva do latim redemptio, que significa resgate, um conceito central no Novo Testamento que expressa o sacrifício de Jesus para libertar a humanidade do pecado e da morte. Essa palavra reflete o propósito divino de restaurar a criação. Gênesis 1:1. Oferecendo salvação e esperança a todos que se entregam à missão espiritual de seguir Cristo. A redenção é o ato supremo de amor e graça, uma luz de Cristo que traz transformação e crescimento à alma, firmando a fé cristã e a certeza da ressurreição. Ela convida à comunhão com Deus, ao arrependimento e à coragem para viver uma vida consagrada, enfrentando as tempestades com firmeza espiritual e confiança no plano eterno. Pecado vem do latim peccatum e no Novo Testamento representa a transgressão da vontade divina, o afastamento do propósito divino e da comunhão com Deus. Essa palavra revela a necessidade urgente do arrependimento e da renovação, uma chamada espiritual para abandonar caminhos tortuosos e buscar a luz de Cristo. O pecado traz sofrimento, mas também aponta para a esperança da redenção, da salvação e da superação das fraquezas humanas. A fé cristã nos guia a reconhecer nossas falhas, a praticar a obediência e a viver com coragem para restaurar a comunhão com Deus. O combate contra o pecado é uma batalha diária, iluminada pela sabedoria divina e pelo louvor que fortalece o coração. No Novo Testamento, céu é muito mais que o espaço acima de nós. É a morada de Deus, o lugar da luz de Cristo e da perfeita comunhão com o Pai. Essa palavra carrega o plano de Deus para a humanidade, um destino de esperança, salvação e renovação, onde o sofrimento e o pecado serão vencidos pela ressurreição e pela vitória final. O céu simboliza estabilidade, paz e excelência, um lugar onde a missão espiritual alcança seu ápice em louvor eterno e profundo. Ao longo das Escrituras, desde Gênesis 7:11 até o Apocalipse, o céu é revelado como o destino daqueles que perseveram na fé cristã, vivendo com firmeza espiritual e dedicação à obediência. A palavra inferno vem do latim infernus,
que originalmente designava o mundo inferior, e no Novo Testamento passou a significar o destino final dos ímpios, um lugar de separação da comunhão com Deus. É uma palavra que provoca temor, mas também chama ao arrependimento e à esperança no plano de Deus para a salvação. O inferno representa o contraste extremo com o céu, mostrando a urgência do chamado espiritual à conversão, à fé cristã e à firmeza espiritual para evitar a perda eterna. Em meio à escuridão, o Evangelho brilha como luz de Cristo, oferecendo redenção, transformação e a possibilidade de superação do poder do pecado. Assim, a consciência do inferno motiva a missão de evangelização e a busca constante pela comunhão com Deus. A palavra graça, derivada do latim gratia, no Novo Testamento é entendida como o favor imerecido de Deus, a expressão suprema do amor divino no plano de salvação. Essa palavra traduz o mistério da redenção, onde a luz de Cristo resplandece para restaurar a comunhão com Deus e renovar a fé cristã, mesmo diante das falhas e do pecado. A graça traz esperança e coragem para superar desafios, promovendo transformação e crescimento espiritual. É também a força que sustenta o chamado espiritual, a obediência e a evangelização, revelando sabedoria divina e firmeza espiritual que só podem vir do Espírito Santo. No Novo Testamento, apedrejamento refere-se ao ato de punição comum sob a lei judaica, um símbolo do julgamento e da justiça divina, que chama à reflexão sobre misericórdia e perdão. Esse gesto, muitas vezes cruel, destaca a tensão entre a rigidez da lei e a misericórdia do Evangelho, evidenciando o chamado espiritual à obediência temperada pela graça e pelo arrependimento. A narrativa da mulher adúltera, por exemplo, traz lições de esperança e transformação, mostrando que a luz de Cristo pode quebrar ciclos de condenação e trazer renovação e comunhão com Deus. O apedrejamento, assim, se torna um convite à superação da dureza do coração e à firmeza espiritual na prática do amor e da justiça divina. Salvação, do latim salvatio, é a palavra que resume a essência do plano de Deus revelado no Novo Testamento, a libertação do pecado e da morte eterna pela obra redentora de Cristo. Essa palavra carrega a esperança e a renovação oferecidas a todo aquele que responde ao chamado espiritual com fé, arrependimento e comunhão com Deus. A salvação não é apenas um ato futuro, mas uma transformação presente que fortalece a firmeza espiritual e inspira a missão de evangelização, guiando o discípulo pela luz de Cristo em meio às tempestades da vida. Ela é o ápice da criação, o cumprimento das promessas de Gênesis 1:1 e Jeremias 1:5, e o caminho para a ressurreição gloriosa que marca a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. A palavra ressurreição, do latim resurrectio, significa levantar-se novamente e é o ponto central do Novo Testamento, simbolizando a vitória definitiva de Cristo sobre a morte. Esse evento marca a renovação do plano de Deus e o cumprimento da fé cristã, confirmando a esperança na vida eterna e na transformação espiritual de todos os que creem. A ressurreição é a luz de Cristo que dissipa as trevas do pecado e traz firmeza espiritual para enfrentar as adversidades da jornada, reforçando o chamado espiritual à obediência e à comunhão com Deus. Em Lucas 24 e João 20:24-29, a ressurreição é narrada como prova viva da presença divina e da salvação, um convite à renovação e à evangelização que pulsa no coração dos discípulos. Chegou o momento de refletir. Qual palavra do Novo Testamento mais tem impactado sua caminhada de fé e oração? Que experiência espiritual ou luta interior você sente que Deus está revelando agora em seu coração? Compartilhe nos comentários, pois este é um espaço de comunhão, testemunho e edificação, onde cada história fortalece a esperança e a firmeza espiritual de todos nós. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.
Assim, você caminha mais perto de Deus, recebendo diariamente conteúdos que renovam a fé, trazem paz e fortalecem o propósito divino em sua vida. Agora que essa palavra tocou seu espírito, continue essa jornada espiritual assistindo ao próximo vídeo que aparece aqui. Pode ser a continuação da resposta que você tem buscado em oração. Que a paz de Cristo esteja contigo e que cada passo seja iluminado pela luz do Espírito Santo.